Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre equações diferenciais. O que são equações diferenciais? Primeira coisa. Bom, a gente está acostumado com equações em que a minha incógnita, o que eu quero encontrar, é um número. No caso das equações diferenciais, o que a gente quer encontrar, a nossa incógnita, são funções, ou é uma função. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor esse conceito. Bom, aqui eu tenho uma equação diferencial que me diz que a derivada da função, a derivada primeira da função que eu quero encontrar é seno de x. Bom, qual é a função que, quando eu derivo da seno de x, essa está fácil, né? É a função menos cosseno de x. Então, se eu derivo menos cosseno de x, a primeira derivada de menos cosseno de x, ou seja, dy a dx, essa é uma notação, essa y' é uma notação que diz a primeira derivada dessa função y, e outra coisa que está implícita aqui é que y só depende dessa variável x, né? É uma função de apenas uma única variável. Então, dy a dx, quando eu derivo y a dx, eu tenho que menos derivada de cosseno, menos seno, então fica menos com menos mais, fica mais seno de x. Então, de fato, a função aqui que eu queria encontrar é menos cosseno de x. Por quê? Porque quando eu derivo essa função com relação a x, eu encontro seno de x. Beleza? Vamos ver um outro exemplo. Nessa segunda equação diferencial, o que está sendo dito aqui é que a derivada segunda dessa função y, que é a minha incógnita, mais a própria função y vai dar zero. Bom, vamos conferir se essa daqui é uma solução para essa equação? Bom, estou dizendo que a função que é a equação, que é solução para essa equação diferencial é seno x menos cosseno de x. Será que é uma solução? Bom, vamos derivar uma primeira vez. A gente vai encontrar derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno menos seno, então fica menos com menos mais, cosseno de x mais seno de x. Bom, o que eu preciso aqui é a segunda derivada. Então, vou derivar uma segunda vez, e o que eu encontro? Derivada de cosseno é menos seno, e derivada de seno é cosseno. Então, a segunda derivada é menos seno x mais cosseno x. Se eu somo a segunda derivada com a própria função, eu obtenho zero? Obtenho. Esse seno x cancela com esse seno x, e esse menos cosseno com esse cosseno, e eu obtenho zero. Então, essa função y igual a seno de x menos cosseno de x, então y de x aqui, né, é uma solução para essa equação y duas linhas mais y igual a zero. Vamos ver mais um exemplo? Essa equação aqui é uma equação conhecida como equação de Laplace. Veja que eu tenho uma função u, e o que está implícito aqui é que essa função u ela depende de x e de y. Será que essa função u de x e y ela pode ser essa aqui que eu estou sugerindo aqui, x² menos y²? Bom, vamos conferir. Se eu derivo essa função u com relação a x, o que eu obtenho? 2x. Se eu derivo uma segunda vez, uma derivada parcial, né? Essa função ela depende de x e de y. Então, por isso eu estou usando derivadas parciais. Se eu derivo uma primeira vez, eu vi com relação a x, eu obtenho 2x. Se eu derivo uma segunda vez, o que eu obtenho? 2. E para y? Quando eu derivo u com relação a y, eu obtenho menos 2y. Se eu derivo uma segunda vez, o que eu obtenho é menos 2. Se eu somo a segunda derivada de u com relação a x, que é 2, mais a segunda derivada de u com relação a y, que é menos 2, eu obtenho zero. De fato, essa daqui é uma solução, essa função u de x e y igual a x² menos y² é sim uma solução para a equação diferencial
conhecida como equação de Laplace. Bom, aqui em duas dimensões, né? X e y. E essa outra equação diferencial aqui, que é conhecida como equação de calor. Vocês vejam que a função U aqui ela é função de x e de t. Estou derivando com relação a x, derivando com relação a t. A alfa aqui é uma constante positiva. Essa é a equação do calor para uma dimensão, né? Eu estou sugerindo que uma solução para essa equação seria U de x e de t. A função U é função de x, de uma dimensão, e de t, tempo. Vai ser igual a quê? E elevado a menos alfa ao quadrado t, uma parte aqui que depende do tempo, vezes seno de x. Será? Bom, derivando a função que eu estou sugerindo aqui como solução para essa equação diferencial com relação a x, eu obtenho e elevado a menos alfa ao quadrado t cosseno x. Fato, né? Essa parte aqui que depende do tempo fica como se fosse uma constante, né? E eu derivo o seno. Derivada de seno é cosseno, então a primeira derivada de u com relação a x é e elevado a menos alfa ao quadrado t cosseno de x. Se eu derivo uma segunda vez, que aqui na expressão da equação diferencial eu tenho a segunda derivada. Derivando uma segunda vez, derivada de cosseno é menos seno, então eu fico com menos seno de x, e aqui de novo é uma função do tempo, então fica constante. Quando eu derivo, eu considero como se fosse uma constante com relação à derivação com relação a x. Mas aqui do outro lado eu tenho uma derivação com relação ao tempo, a variável t. Bom, derivada de u com relação ao tempo é igual a, bom, u está aqui. Seno de x agora vai ser constante para mim, eu estou derivando com relação ao tempo. E a derivada da exponencial é a própria exponencial, e elevado a menos alfa ao quadrado t, multiplicado por esse fator aqui que está multiplicando o expoente aqui, o t no expoente. Então fica menos alfa ao quadrado, e elevado a menos alfa ao quadrado t, seno de x. Ora, se eu multiplicar alfa ao quadrado pela derivada segunda de u com relação a x, eu obtenho alfa ao quadrado multiplicado por menos e elevado a menos alfa ao quadrado t seno de x, desse lado. E desse outro lado, eu teria a derivada de u com relação a t, que é menos alfa ao quadrado, e elevado a menos alfa ao quadrado t seno de x. É igual? É. De fato, então, essa função u de x e t é uma solução para essa equação diferencial que a gente conhece como equação do calor para uma única dimensão aqui no caso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo e vejam também os demais vídeos do canal. Dê uma força aí pra gente. Valeu, um abraço.